Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem. A Carla e a Fabi entraram na reunião aqui comigo. Comecei a gravar agora, mas eu já dei uma olhadinha aqui nos temas que surgiram lá no grupo. Mas se vocês quiserem também me ajudar com isso, de ir voltando na conversa para eu não esquecer de ninguém, tá? A Carla nova no grupo, sem ser a Carla Maria, colocou duas demandas, a de um apanhadão nessa introdução das operações. A gente, no último encontro antes de entrar de férias, a gente falou um pouco sobre isso, mas eu acho que pode ser legal para vocês também a gente dar uma refrescada nesse assunto. Ela também perguntou sobre dicas para mobilidade dentro da sala, o movimento dentro da sala, mesmo quando o professor não tem um mobiliário móvel. E o Renan pediu ajuda para as aulas de aquarela. Ideia de histórias para as cores, talvez um pouco mais de estruturação dessa aula, que ele conta que estão ainda um pouquinho caóticas. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa ou de alguém. Então, se vocês puderem depois, ou a Fabi ou a Carlinha, voltar lá no grupo de WhatsApp, lá, esqueceu aqui alguém para trás, tá? Só para eu não ficar deixando a gravação esperando, assim, eu já vou cuidando de outras coisas. E a Carla e a Fabi, que entraram no Zoom ao vivo agora, se tiverem outras demandas diferentes, né, dessas que estão aqui, vocês, por favor, tragam para a roda também, a gente tenta cuidar de tudo, tá? Carlinha parece que já deixou os meninos do futebol, né? Tá, show. Vocês querem Laila, falar então, alguma coisa? Fala, fala. vou te pedir por aqui, se você puder dar um apanhado também na época de letras, nessa parte das consoantes. Eu me deparei com algumas que eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou apresentar, sei lá, o G, sabe? Estou imaginando deixar essas dificuldades mais para o final do ano, mas se puder fazer uma costura dessa parte também, te agradeço. Fabi, tem alguma demanda? É, eu acho que um pouquinho, se eu puder, falar, Laida, de desenho de formas, que eu vou entrar agora, em agosto, no segundo semestre, com época de desenho de formas. Fabi, você fez a primeira temporada de desenho de formas e depois você não voltou mais com desenho de formas ou você estava conseguindo manter uma vez por semana? Eu só estava mantendo uma vez por semana. Eu fiz a primeira, no início, eu fiz a primeira época com desenho de formas, né? No início do primeiro semestre. E agora eu vou retomar com eles no segundo, começando com desenho de formas também. Uma época toda, inteira. Que você não vai fazer nem números, nem letras e vai ficar trabalhando só desenho de formas. Isso mesmo. Tá, você teve orientação de alguém da escola para fazer isso? Tem alguém te acompanhando para fazer esse caminho? Porque ele é bem diferente. Sim, a minha tutora que me passou, né? Ela foi pro primeiro ano, aí precisa, né? Ter duas vezes assim no ano esse desenho de formas por época, né? Então, no início e agora no início do segundo semestre. Eu achei meio assim muito, né? Mas foi ela, né, pediu para eu estar fazendo assim. Tá, eu acho que vale a pena dar uma avaliada, porque é você que está com a turma, né? Dá uma boa Sim. avaliada, como que as tuas crianças estão lidando. Eu acho que você já avançou bastante no mundo das letras. Eu sinto que essa aprofundada no desenho de formas talvez não precisasse tomar a aula principal.
ela poderia ganhar um pouco mais de potência, um pouco mais de brilho, um pouco mais de intenção, um planejamento mais elaborado, mas ainda assim ficar como uma aula complementar. Eu me preocupo, inclusive, se dá tempo de você, se você, quando monta o planejamento do ano todo, se dá tempo para ti passar por todas as consoantes, ter uma época tranquila para apresentar as operações. Se você agora, em agosto, toma 4 semanas só para desenho de formas. O meu planejamento de primeiro ano, eu acho que eu compartilhei com vocês, mas se eu não compartilhei, eu posso compartilhar. A Jaque, ela é uma prof que muitas vezes ela me pede esse tipo de coisa, porque ela tem dificuldade, é a primeira vez dela, então com ela eu me debrucei com isso um pouco mais a fundo, sabe? Eu não sei nem o quanto ela conseguiu aproveitar, porque ela tá super sobrecarregada. Mas eu montei para ela o planejamento do ano, o planejamento da semana, e fica tudo super apertadinho, na verdade, de tempo. Então, eu acho que vale a pena ver se essa indicação, primeiro, ela combina com a tua constelação de crianças. Essa é a primeira ponderação. A segunda é se essa pausa, digamos assim, no processo de aprendizado das consoantes, ela não atrapalha o teu planejamento, não fica faltando tempo para apresentar todas as consoantes que você tem que apresentar até o final do ano. Porque a gente só deixa para o segundo ano as letras, aquelas que a gente usa mais em língua estrangeira. Então, é bastante letra para apresentar, né? E é claro, eu posso compartilhar contigo o meu planejamento de desenho de formas do ano, mas o que eu fiz foi uma primeira época onde a gente só trabalhou desenho de formas, principalmente para as crianças, para eu perceber quem era canhoto, quem pegava bem a pega da criança, a postura em relação ao desenho de formas, a relação com o comando. Eu sinto que a época de desenho de formas é uma grande época de preparação das crianças, da classe, para todo o restante do ano. E é claro que depois a gente continua trabalhando o desenho de formas, na verdade, ad eterno, né? Só que eles vão evoluindo, né? Aí depois lá, aí vem os espelhamentos, e aí depois vem as ondas, depois vem os nós, né? Cada vez a coisa fica mais rebuscada, mas sempre ocupando um espaço que não roube, de alguma forma, né? Não sei se essa palavra é um pouco forte, mas não roube o tempo da aula principal para esse planejamento super especial, que é o planejamento do conteúdo, né? Eu confesso para ti que eu acho um pouquinho estranha essa indicação, então o meu aconselhamento ele nunca é de confronto, né? De negar ou de abrir mão de de uma indicação de um tutor, nunca, jamais. Eu só acho que precisa cuidar desses 2 pontos, tá, Fabi? Se isso combina com a tua turma agora, que parecia que estava super indo contigo já, super fluindo, se eles precisam de uma pausa como essa, se isso vai combinar com eles, e se realmente o teu planejamento do ano não fica comprometido por conta dessa época de desenho de formas assim no meio do ano, tá? Oi, Renan. Sim, tá bom. Tá bom. Obrigada, Laida, Obrigada, Laida, pelo esse olhar assim, né? De qualquer forma, Fabi, eu posso fotografar o meu caderno de planejamento de desenho de formas para te passar lá no grupo. E tem um material esplêndido de estudo para gente que é professor de classe, que tem 2 volumes, da Luísa Lameirão, que ela faz todo o caminho do desenho de formas do primeiro ao 5º ano. São 2 livros relativamente acessíveis, eles não são muito caros, são muito bem escritos e tem muitos desenhos de forma para a gente praticar, para a gente planejar, para a gente se inspirar. Então,
Eu acho que vale muito a pena vocês tentarem arrumar esses 2 livros. Talvez dentro do colegiado alguém tenha para emprestar, para vocês tirarem cópia só do ano que vocês têm, porque eles são apanhadinhos de anos, né? Então, o primeiro é do primeiro ao terceiro ano. O segundo é do quarto e do quinto, se eu não me engano. Então, dá para pegar emprestado, fotografar só a leitura e as propostas do primeiro ano e devolver para quem puder, né? Eu tenho, eu posso dar uma olhada também quantas páginas tem para o primeiro ano. E aí, se te interessar, tirar foto só deles. Porque eu descobri um lugar aqui na minha cidade que transforma os livros em PDF, mas, gente, é caríssimo ainda esse tipo de coisa. Pelo menos aqui em Terê, sabe? Então, geralmente quando eu chego lá, eles cobram muito por cada página para escanear e transformar aquele arquivo, aquele livro num PDF, né? Então, eu estou evitando me comprometer de ficar transformando em PDF, que eu fiz isso no grupo do apoio do segundo ano e gastei uma fortuna. Aí agora eu tô, gente, eu vou tirar foto só do essencial aqui, porque senão fica over, tá? Muito Eu bem. quero Eu sim, quero Mayra, sim, Mari. obrigada. Depois, Fabi, só me ajuda a lembrar? Manda recadinho lá no grupo Laida, lembra de tirar foto daquele livro que você falou, lembra de tirar foto do teu caderno, tá bom? Tá, Tá, tá bom. tá bom. Obrigada. Obrigada. Carlinha, Laida, fala. eu dei uma olhada Eu lá dei no uma olhada lá. grupo. As outras perguntas que eu consegui identificar foram em relação à jardinagem, como você fazia com as crianças essa parte, do lidar com a terra, e também sobre o trabalho manual, como que era a dinâmica da aula, qual era o ponto para o segundo semestre. Deixa eu ver aqui exatamente. Tá bom. Ai, Alguém obrigada, perguntou Carla. da oficina de flauta. Outra coisa Esse que eu do... gostaria de ouvir sobre a sua experiência é como você conduzia o momento. Não, isso aqui é da jardinagem. E também gostaria de saber como conduzir o trabalho manual com agulha de tricô para o segundo semestre. É isso. Muito bem. O Renan colocou sobre a história da aquarela, né, Renan? Mas se você lembrar de outra coisa, você me avisa, a gente tenta cuidar de tudo, tá? Oi, Laida, Oi, tudo bem? Laida, tudo bem? Oiê, tudo. Quanto tempo, né? É... eu acho que eu tenho essa questão da aquarela, assim. Posso só falar, assim, depois você comenta quando você puder? É... Eu tenho uma turma muito imatura, muito nova, né? E eu percebi que foi muito desafiador, assim, para mim, eles se organizarem, assim, minimamente, sabe? Eu percebi que eu terminei o semestre de uma maneira muito positiva, sabe? Hoje também foi uma surpresa, assim, as aulas voltaram hoje e eles voltaram outras crianças. Eu não sei o que aconteceu. É impressionante, assim, um silêncio que eu nunca vi, assim. Eu não sei se vai passar isso. E aí a aquarela não rolou no primeiro semestre, porque eles não davam conta. E eu fiquei tranquilo também em relação a isso. Conversei muito sobre isso na escola. É, Porque eu queria colocar a aquarela num lugar sagrado, assim, no lugar do silêncio e realmente que a pintura pudesse trazer as qualidades que ela, né, que eu sei que ela consegue. E aí teve um dia que a gente quase fez, a gente montou a sala inteira e eles não conseguiam, assim, eles não conseguiam ficar sentados, eles não conseguiam ficar em silêncio. E aí eu montei tudo, aí eu falei, agora a gente vai guardar e vamos tentar de novo. E aí a gente guardou tudo e eles ficaram assim chocados com o que aconteceu. E eu percebi que algo mudou ali, sabe? Tipo, foi importante para eles esse momento de montar tudo. E eu ia entregar o pincel, eles estamparam as tintas e a gente não pintou. Enfim, fiquei até me sentindo mal depois. Só que hoje ainda eu tenho dúvidas sobre como é o processo, sabe? Tipo, eu entendo que eu vou fazer, né, as 6 cores sozinhas. Mas é isso, eu tenho questões ainda com a qualidade das cores, com as imagens, né? Se eu trago a mesma qualidade para os dois azuis, acho que sim, né? A mesma qualidade para os dois azuis, mas aí eles vão acontecer em aulas diferentes, enfim. E outra questão que eu tô é a matemática, assim, que
me atrasei no primeiro semestre, eu não terminei de apresentar todos os algarismos romanos, e agora eu preciso correr atrás disso, sabe? Enfim, a época de matemática, né, começa amanhã, assim, e, enfim, não sei se dá para eu começar com as operações, né? Porque hoje, né, hoje eu fiz um desenho de lousa e fiz uma quitandinha, assim, sabe? Com aquela história que você trouxe, que eu acho, enfim, que eu achei uma maneira interessante de passar pro concreto, né? Enfim, eu tenho várias coisas na cabeça que eu escutei, né, que você trouxe sobre os sinais, né? Não ter medo de usar o mais, não ter medo de usar o igual, mesmo que as operações não tenham sido apresentadas, né? Mas eles estão calculando já, mas de maneira oral. Eu fiz moedinhas de argila, então eles têm várias moedinhas de argila que eles usam para contar, mas enfim, acho que ainda minhas épocas de letras foram muito melhores, assim, do que minhas épocas de números, sabe? E aí eu percebo que agora eu preciso lidar com isso, assim, enfim. Eu vou pegar o gancho aqui com o Renan e a Carlinha vai ficar com a missão de daqui a pouco falar, Laida, volta para as minhas, porque eu me empolgo, né? Renan, uma coisa que eu vou contar para ti, mas que vale para todos os profs ao vivo, todos os profs que estão assistindo a gravação, que é uma coisa que eu percebi, assim, que acontece, e agora, nesse trabalho de acompanhamento com vocês, no trabalho em parceria com a Trilha, que eu fico com muitos professores no radar, eu percebi que isso é bem forte. Tem uma combinação do nosso tempero, ele às vezes ele se afina mais com o mundo das letras ou com o mundo da matemática. Então, eu vejo isso muito, sabe? Isso não é uma coisa assim, ai, Renan, poxa, eu não acredito que você deixou de cuidar da matemática. Muitos professores passam por isso. Nossa, a matemática fica brilhante, fica super redondinha, dá tudo certo. E aí, quando vai para as letras, meu Deus, eu tô atrasada, eu agora não sei o que eu faço. Laida, volta tudo, porque eu já assisti 1000 apoios pedagógicos você falando das letras, mas eu esqueci, eu deletei, eu não captei. E o contrário também. Acontece dependendo muito da nossa natureza, né? Do que a gente. Isso tem muito a ver com o corpo astral, isso tem muito a ver com temperamento, né? Que bom que toda educação é autoeducação, isso não é para a gente entrar num lugar desafiador de culpa, de penitência, de forma alguma, porque isso não leva a lugar nenhum, mas um lugar da gente ficar atento, para não ir carregando essa mochilinha meio desequilibrada, né, de letras e números para o resto da vida. Aí chega lá no 5º ano, gente, as minhas crianças, né, são leitores maravilhosos, escrevem super bem, mas nossa, estão catando cavaco aqui nas contas armadas, nas frações, quase infartei nos decimais. A gente precisa dar um jeito de dar uma equilibrada nessas duas mochilinhas. Dito isso, né, só para também dar uma aliviada, você saber que isso acontece com todo mundo, eu sinto que o segundo semestre, assim, ele passa assim, ó, gente, e bazar de Natal. Então, o planejamento do segundo semestre, ele é um pouquinho mais exigente. Por quê? Porque no primeiro ano, a gente demora um pouquinho para engrenar, né? Para ganhar uma liga com a turma, para ganhar uma confiança com os pais, para sacar um ritmo gostoso de aprendizado, para botar tudo nos trilhos. Então, muitos de nós avaliamos nas férias de julho que tem alguma coisa que ficou atrasada. E o ideal é que até o final do ano é que a gente consiga ajustar isso, seja no mundo das letras ou no mundo dos números. Então, o que eu tenho para mim assim de valioso para compartilhar com vocês é o planejamento do segundo semestre, ele não pode ficar tão solto.
Muitos de nós deixam o planejamento do primeiro mais frouxo, mais soltinho. Ai, Laida, olha, eu fiquei 6 semanas aqui numa época porque, poxa, demorou para engrenar. Isso não seria muito conveniente no segundo semestre. No segundo semestre a coisa está um pouco mais redonda, está um pouco mais, sabe, mais organizada. Cheguei no final das 4 semanas, não fiz tudo que eu devia ter feito, mudo de época. Olha, na próxima época eu preciso voltar desse ponto, mas eu não posso ficar mais uma semana aqui, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo, sabe? Mas para ter essa segurança, esse planejamento precisa estar bem feito no papel. Ele precisa estar bem organizado para vocês não se desesperarem em outubro, ficarem lá, e pelo amor de Deus, não vai dar tempo, começarem a ficar muito apertados, porque eu, inclusive, estava falando com a Carla sobre isso antes de começar a gravar. A nossa vitalidade, o nosso corpo etérico, o nosso corpo vital, ele é instrumento de trabalho. Toda vez que a gente fica muito sobrecarregado, muito estressado, fica doente, isso vai chegar no campo da nossa turma de alguma forma. A gente precisa estar se cuidando, se preservando, e um bom planejamento ajuda a gente com isso, tá? Para nos proteger. Agora, Renan, eu acho que é o seguinte, uma dica em relação à matemática. Até onde você conseguiu chegar com os romanos? Preciso só dessa informação para saber se eu não vou te atropelar. É o número 10. Até o número 10. Maravilhoso! O que vai acontecer agora? Um pulo que não pode ser muito assustador, eles precisam te acompanhar. Mas agora, não vai embora até o 20. Agora conta para eles o que acontece de uma maneira divertida, de uma maneira brincando, sabe? O que eu fiz com a minha turma foi, a gente sentou em roda no chão e começou a escrever no chão. Eu levantava, fazia na lousa, a gente juntava umas coisas. E como que representa o 10, gente? Ah, prof, o 10 a gente representa com essa forma, né? Os romanos, os povos antigos, tem gente que nem fala que é os romanos, né? Que dá outro nome para esse número. Ah, eles representam assim. Ah, muito bem. Agora, olha só o que vai acontecer. Depois do 10 vem o quem? Vem o 11, prof. Vem o 12. A gente pode... Eles já deveriam saber responder isso, mesmo que eles não saibam representar graficamente isso. Por quê? Porque a gente já devia estar contando com 20 e 30 na corda, na roda, para frente, para trás, né? No primeiro ano, pelo menos do 20 até o 30. Então, eles deveriam saber que agora veio o 11, o 12, o 13. E aí a gente pode mostrar para eles um pulinho mais para frente, sabe? Olha, o 11, eu pego o 1 e junto com esse carinha que é o 10. Depois eu pego o 2 junto com esse carinha que é o 10. E olha só que engraçado, quando a gente chega no 20, nesse tipo de representação aqui, que é uma representação antiga, eles, em vez de inventar uma representação só para o 20, eles pegavam e faziam o 10 mais o 10. E aí eu contei para as crianças que os povos indígenas, muitos contam assim, né? Ao invés de contar representando de uma maneira, eles inventam uma sobreposição de números, um jeito de contar, que é diferente do arábico, né? A gente não precisa antecipar isso para eles, mas é importante eles entenderem que esse jeito de registrar os números, ele começa a ficar trambolhudo, ele começa a ficar demorado, ele começa a ficar complicado, né? Então a gente pode ir pulando no tempo, a gente pode tomar 1, 2, 3 dias só para mostrar para eles que esses números eles não são muito funcionais. Nesse momento é muito interessante introduzir aquela história do Júlio César e do Mustafa. Você pode contar com outros personagens, botar outros adereços, outro cenário, outras,
né, miudezas na história, mas ali fica muito claro para as crianças que tem um jeito que é complicado de fazer. O cara se complica para fazer as contas porque aquele jeito de representar os números é muito grande, é muito atabalhoado, né? O 30, o 40, a gente vai colocando. Olha só, gente, como é que o Júlio César representa o 49. Gente, eles precisam visualizar isso para ver que é um número gigantesco, porque são 4 vezes o 10 mais o 9, que já é um número grande também, né? Então, que é um número maior, né? Não é um número sozinho. Enfim, isso tudo é para te dizer que a gente já está em agosto, então esse pulinho seria para já começar a introduzir o mundo do Mustafa, né? Começar a trazer os números um pouco mais simples, esse desenho de letras, esse desenho de números que eles reconhecem no mundo. Muitos deles, mesmo sendo mais imaturos, mais jovenzinhos, eles vão começar a reconhecer, né? Porque eles estão vendo as letras arábicas, os números arábicos no mundo, no celular da mãe, no computador do pai, nas lojas, no saco nos números do ingrediente de supermercado. A gente não fica encontrando em qualquer lugar os números romanos. Então, eles vão se sentir mais familiarizados com esses números que você vai trazer agora, né? E aí a gente vai fazer todo aquele outro trabalho de matemática que foge um pouco desse lugar de qualidade do número, de uma imagem para o número, e vai muito para a quantidade. Então, toda vez que eu apresentar uma forma de escrever um número arábico, eu relaciono com uma quantidade. Esse caderno ele começa a ficar um caderno que combina mais com a matemática, né? Porque eu vou escrever o 1, mas muito mais importante do que esse 1 que fica lá desenhado milhares de vezes, a gente se ficar muito aficionado pelo desenho de formas do 1, é ele relacionar o 1 com uma quantidade. O 2 com uma quantidade, né? E é claro que a gente vai ter que explorar o desenho de forma dos arábicos, porque eles são mais redondinhos, eles são mais desafiadores, né? O 2, se a gente não treina, ele fica feio, ele fica esquisito, né? O 4, as crianças têm muita tendência a inverter. Então, no último encontro, antes da gente entrar de férias, eu dei vários exemplos. Aquele exemplo da mãe com os filhinhos, para a gente fazer bem bonito, colocar na sala, né? Para a gente sempre relacionar com uma coisa bonita, com uma coisa interessante. Então, combina muito com o primeiro ano. Essa história das frutinhas, dos legumes, eles adoram ficar desenhando isso. A gente pode convidar 1, 2, 3 bichinhos para fazer parte disso também e desenhá-los junto. É uma ideia interessante. A gente pode, inclusive, contar. Na minha constelação de turma, combinava muito. Aí vejam com você se combina também, né? A minha turma, todo mundo tinha bichinho de estimação. Então, combinava muito trazer uns bichinhos de vez em quando também, não ficar só nesse visual de legume e de fruta. Mas é só mais uma sugestão. Mas eu não perderia muito mais tempo com Romanos. Esse é o resumo da ópera, tá, Renan? Eu sou faladeira, mas o resumo da ópera tá na hora de mudar porque se ficasse esmerando para não, agora eu vou até o 20, a qualidade. Não, vamos, acelera. Não no sentido de ai, não perde mais tempo com isso. Ganha tempo com essa outra história que vai combinar mais, que vai ligar mais. Eles vão reconhecer no mundo, eles vão se vincular mais com a matemática, tá? Acho que vai funcionar. Tá bom? Você tem alguma dúvida? Tá ótimo. Você tem essa história? Eu me lembro de ter visto ela no semestre passado, mas eu não me preocupei, porque eu falei, não vou precisar disso agora, sabe? Eu tenho quase certeza que eu coloquei ela no material para vocês. Eu vou checar essa informação. Se ela não tiver lá, eu coloco no material novo.
Tá bom. Tá? Ou eu, Obrigado. pelo menos, eu sistematizo e lanço direto ali no grupo. Eu gosto de colocar nos PDFs, porque aí depois a gente não perde, né? Então eu vou ver, eu vou checar isso. E a Carlinha também, tá, Carla? Eu vi que você tá com a mãozinha levantada, deve ser sobre a matemática. Mas sobre as consoantes, tem um material super legal lá só para dar uma olhada de novo. De repente dá até para imprimir para não ficar no celular e você conseguir cruzar com o teu planejamento, que é só sobre as consoantes, que tem algumas brincadeiras, que tem ideias para as letras, que tem o planejamento, porque uma das tuas questões foi, nossa, como é que eu apresento o G? Mas você não precisa se preocupar com o G agora, porque a gente vai escolher as letras, né? A gente vai apresentar todas as famílias que são mais simples primeiro. Então, o G é uma das últimas letras que a gente vai apresentar, porque ele é capcioso mesmo, né? A criança, ela, opa, como assim? Essa família é estranha. Então, a gente não apresenta ele, né? Não é uma das primeiras consoantes que a gente vai apresentar. E aí, eu coloquei lá nesse documento exatamente a ordem das letras e alguma inspiração também, que é claro que vocês podem mudar, óbvio, sempre, mas já tenha pelo menos alguma dica lá. Ah, o T eu fiz isso, o P eu fiz isso, para pelo menos já ter ali alguma referência, porque às vezes a gente fica perdido, né, do que vai inventar para cada letra, tá? Mas você me conta por que você estava com a mãozinha levantada? É que eu fiquei achando interessante você falar disso, que cada um, de alguma forma, com seu temperamento, se liga mais a um determinado conteúdo e é mais fácil. E aí, ao contrário do Renan, eu fluí mais com a matemática e fiquei mais. As letras, eu só fiz as vogais, Renan. E que o que eu notei na matemática, e agora te ouvindo falar, para mim também ficou claro é que essa primeira época da qualidade dos números, com os números antigos, que eu não chamei de romanos, algumas vezes eu falava, mas falava sempre dos números antigos, mas ela realmente me exigiu muito. E depois, quando eu passei para essa mudança, eu usei um pouco da inspiração que você trouxe do Júlio César, enfim, mas quando eu fui para os números novos, a coisa andou mesmo, sabe? Foi muito mais tranquilo. Aí estava perto da época de São João, então o primeiro eu desenhei, ainda fiz os desenhos um pouco trazendo a qualidade, aí eu fiz o eu, e aí as crianças com a roupinha da festa, e aí o dois a gente fez o par de dança, porque na nossa dança tinha uma brincadeira de pares, e o três foi o trio, né? Triângulo, zabumba e sanfona. E aí do quatro em diante, a gente foi até o 12. Aí eles fizeram as bandeirinhas, era só o número e a quantidade. E foi, sabe? E aí eu senti que estava muito assentadinho neles mesmo. E aí a gente fez muita brincadeira de pular, de trás para frente. é, E eu senti que ficou muito tranquilo depois que virou essa época, sabe? Só para também trazer para o Renan, assim. Mas Carla, é muito bom te escutar, assim, porque eu também, eu tava muito aflito, sabe? Mas eu percebi que com as letras, eu consegui entrar nessa dinâmica dos 3 dias e a coisa deslanchou, sabe? Um dia eu apresentava, sei lá, primeiro dia de época, né? Apresentava a história, mostrava o desenho. Segundo dia, tirava a letra do desenho, fazia a letra sozinha. E aí o terceiro dia era um dia de vivência, que funcionou muito bem, sabe? Eu peguei uma corda, às vezes eu pegava até 2 cordas de pular, assim, cordas bem grandonas. E aí é que eu tenho uma auxiliar, né? Daí eu falava para auxiliar, faz um S bem grande no pátio. E aí tinha um S de corda, assim, sei lá, de 3 metros, assim. E aí eu ia fazendo circuitos, assim. Então caminha o S, passa no tanque de areia, faz o S 3 vezes com o dedo na areia, sobe na casinha, faz com o giz no chão da casinha, né? Uma casinha de madeira que tem lá. E aí volta para assistir os outros, sabe? Então eles já entenderam essa dinâmica. E aí voltava, apresentava a família, dia seguinte outra história, né? E aí com a matemática, eu lembro que um dia até eu tava falando com a Laida, eu falei, mas eu não tô entendendo como é o dia a dia da matemática, né? E é muito doido isso, porque assim,
eu me dediquei muito nas épocas de língua portuguesa e ficava horas inventando histórias, fazendo desenho das letras. E na matemática é uma coisa que não me mobiliza, assim, sabe? E aí agora eu preciso, sei lá, foi muito bom também, né, estar de férias e pensar sobre isso, né? Mas é bom te escutar também, né? Isso que você traz, porque essas dicas de como você trabalhou isso, porque é isso. Agora eu sinto que eu tenho a necessidade de colocar a coisa no automático, né? Esse automático com consciência, claro, né? Mas que eu não pensava. Eu chegava em casa, batia o olho no caderno e falava, não, amanhã tá pronto, sabe? Tipo, tô muito seguro e tô muito confiante, assim. E aí, obviamente, deslanchou as letras, sabe? Eu faço uma coisinha na porta, antes de entrar na sala, eu faço uma senha, né? E aí eu mostro uma cartinha assim da letra para eles falarem uma palavra, faço isso com matemática, né? E aí na língua portuguesa todos eles sabem todas as coisas. E na matemática eles ficam assim, nossa, viajando. Eu penso, meu Deus, assim, a culpa é minha, sabe? Mas eu fiz essa história das senhas também, muito com eles, para ir para o pátio, porque a gente faz o lanche na sala, e aí logo os que vão acabando falam, professora, posso ir para o pátio? Aí eu falo, ah, só se adivinhar a senha, e aí faço uma continha, sabe? E com a chamada, eu comecei, depois de um tempo, eu comecei a falar os números para, olha, cada um tem um número na chamada. E aí eu fui falando os números e os nomes. E aí rapidamente eles já guardaram o próprio número. E aí eu comecei a fazer umas contas também, fazendo a chamada com continhas. Então, isso era mais uma coisa que, depois da rodinha, quando eu sentava, a primeira coisa eu começava com essa chamada de continhas e eles se divertiam, se sentiam desafiados também. E o engraçado, eu sou muito mais das palavras, sempre gostei muito mais das letras, do universo das palavras mesmo, do que da matemática, mas a minha matemática está super mais fluindo com as crianças. Bom, eu quando acabar a reunião, mais tarde, eu posso colocar lá no grupo de novo, só para reavivar para vocês esses dois compilados que que eu coloquei lá no grupo, o de consoantes e o de matemática, aonde tem esses exemplos, essa inspiração do Júlio César e do Mustafa, outras brincadeiras legais que eu fiz na época de matemática, algumas dicas para o caderno, que eu acho que podem ajudar. E para Carla, essa organização das consoantes, desse planejamento do dia a dia, para você conseguir também se inspirar, se deslanchar nas consoantes também, e não ficar só brilhando na matemática. Vamos lá, só para otimizar o nosso encontro. Carla, qual era a outra coisa que você falou? Eu não posso esquecer da outra Carla que me pediu duas coisas também no grupo. Quando a gente começou a reunião, você falou só das consoantes. Era isso? Tá. Renan, sobre a aquarela. Bom, eu acho que é importante dar uma aprofundada na. O Steiner, eu estou estudando muito aquarela agora por causa desse curso novo, né? E aí, gente, eu sou meio doida, eu voltei para a faculdade. E aí, eu tô na faculdade agora. Eu não tenho mais nada, gente. Aquela que tem 4 filhos, 1000 livros para desenhar. Mas me deu um bicho carpinteiro outro dia. Na verdade, no começo do ano, tá? A Carla é minha amiga, já me conhece mais, sabe que eu sou meio doida. Mas eu falei, gente, eu preciso voltar para a faculdade. Esse lugar do aluno, ele coloca a gente num lugar muito legal. Eu sinto muita falta disso, sabe? Então, eu estou fazendo artes visuais agora na faculdade, que agora estou super nesse momento. E agora eu estou estudando uma disciplina que fala de cores e combinou muito com esse momento que a trilha me convidou para finalmente fazer esse curso de aquarela que a gente já está combinando de fazer há um tempão. Tem um monte de gente que fica pedindo para a gente para fazer. E aí eu achei muito interessante descobrir que
O Goethe, o Steiner, ele bebe muito, muito dessa fonte, né? E o Goethe, ele escreveu e trouxe muitas referências interessantes sobre o que ele chamou de personalidade das cores. Então, a primeira informação interessante para ti, Renan, é que os dois azuis, eles não são a mesma vivência. Assim como os dois vermelhos e os dois amarelos também não. Então, é importante a gente dar uma mergulhadinha nisso. No seminário, a gente tem essa experiência, né? É uma experiência muito interessante, muito necessária, mas talvez ela não seja profunda o suficiente, porque a gente não tem tempo no seminário, né, para fazer todo o caminho da aquarela. Então, geralmente a gente fica ali na personalidade, na qualidade das 6 cores básicas, mas depois o que eu sinto dos profs é quase que um vazio existencial, assim, de tá, mas depois para onde é que eu vou? O que eu faço se eu não posso chegar no casamento das cores ainda, ou não deveria chegar no casamento das cores ainda no primeiro ano? Para onde eu vou, né? O que mais eu posso fazer com as crianças, né? E aí a gente abrir um pouco a cabeça para essa vivência das cores, né? A gente pode reencontrar o amarelo limão, o amarelo ouro, o vermelho zinabre, o carmim, o Prússia, o ultramar, com já propostas diferentes, né? O que acontece se a gente traz esse impulso de cor do centro do papel para fora? E o que acontece se a gente traz de fora para dentro? E o de cima para baixo, de baixo para cima? E o que acontece quando os dois azuis conversam? É diferente de um casamento das cores, né? A gente não precisa contar para as crianças que isso é quase um degradê, a gente não precisa trazer isso, mas é quase o que acontece, só que de uma forma muito mais fluida, muito mais solta, né? Mas a gente vai caminhando por esses lugares, né, para ganhar um pouco mais de intimidade com aquela fluidez, com aquela soltura, né, com aquela com aquele não domínio. Isso é inquietante tanto para o professor quanto para as crianças, né? Tem criança que fica, nossa, mas eu não controlo, né? Eu não controlo a água, eu não controlo a cor, isso se esparrama, né, isso foge de mim. E tem outras crianças que se deliciam com isso. É muito lindo de acompanhar. Mas a gente precisa estar bem atento para acalmar as que se desesperam com aquela falta de controle, né? Porque isso também está contando para a gente sobre a natureza dessas crianças, né? E essa é a nossa principal tarefa, né? Porque se a gente entende que, como professor de classe, a gente está ajudando elas a se encaixarem melhor, a se encontrarem melhor enquanto indivíduos com os seus corpinhos que estão ali se desenvolvendo, estão chegando, estão se encaixando, sacar essa predisposição de um corpo mais forte do que o outro, de um corpo que sobressai em relação aos outros, a gente está agindo de uma forma muito mais consciente em relação àquela criança, fazendo muito mais a pedagogia curativa, que é a pedagogia Waldorf, quando a gente está bem acordado, né? Então, eu achei um verso aqui que eu fazia com as crianças, eu deixei separadinho aqui para recitar para ti, Renan. Porque sim, eu acho que você trouxe uma coisa, logo que você começou a falar de aquarela, que era, eu queria que esse momento fosse solene, eu queria que esse momento fosse introspectivo, né, fosse silencioso. E é muito importante que seja, a gente está trabalhando no primeiro ano, criação de hábitos. Então, se a gente não cuida dessa forma do momento da aquarela, dificilmente isso vai se tornar esse momento tão solene e tão silencioso, né, e tão introspectivo, se a gente não ensinou isso para as crianças, se a gente deixou correr solto e barulheira, né? Eu achei muito interessante a tua vivência, inclusive, aí guardamos tudo. Eles não estavam prontos e eu fui lá e pá,
Né? Eu vi que a Carla também ficou tipo, uau! Que coragem, né? De colocar um limitezinho assim, de não, a gente só vai fazer quando estiver pronto, né? Então eles vão saborear isso de uma maneira muito intensa, porque você foi conduzindo eles para chegar num lugar que é ou a gente vai pronto ou a gente não vai para esse novo momento, né? Então eu sinto que o ritual da aula, um bom verso, uma cantiga, de repente até um cântele, o trazer essa calmaria, né, uma responsabilidade com os materiais, né, uma calma para ouvir o comando, isso tudo é super importante. O verso que eu fazia, depois da musiquinha que eu inventei, que eu vou cantar para ti, que você pode adaptar, porque eu tenho uma coisa de o meu companheiro, ainda bem que ele já está comigo há 20 anos, que ele acha isso muito doido até hoje. Eu sonho com música. Muito, gente. Muito, muito mesmo. E às vezes é só uma música que eu estou ouvindo muito durante o dia, e às vezes não, às vezes é uma música que não existe. Quando a gente é professor de classe, isso é genial, né? Você acorda, aí eu ia direto assim e cantarolava no celular para eu não esquecer aquela melodia. Porque eu pensava, gente, é um anjo, é o meu gnomo soprando para mim, né, a louca. Para eu cantar na aula de aquarela esse negócio. Só que aí eu fui, entendeu? Eu não lapidei aquilo, eu deixei como chegou do gnomo. E aí era assim, uma aquarela vamos fazer, bem quietinhos vamos ficar, está na hora de trabalhar. Aí eu tocava o sininho. Tlim, tlim, tlim. O sininho é, assim, o ápice da sacralidade na minha classe. Eu só toco o sininho para pintar aquarela e para contar a história. Então, quando o sininho toca, é tipo, nossa, acabou, né? Acabou o barulho. Eu tocava o sininho e recitava o verso. E o verso eu lembrei outro dia por causa do curso de aquarela e anotei aqui para te contar. Ele é assim, ó. Que no mundo em sua cor eu encontre na natureza homem, pedra, bicho, flor, a plenitude da beleza. E assim, meu coração, alimentado de amor profundo, ofereça sua melhor criação a cada ser que há nesse mundo. É claro que na hora do verso, se a gente recita já casando com o gesto, eles vão decorar muito mais fácil, né? Então eu fazia sempre com os gestos bem simples, mas eu recitava com o gesto. E aí depois, quando a gente começava a trabalhar, é claro que isso foi com o tempo, né, Renan? No começo, sempre tinha uma criança que... Mas, prof, nananana. E aí eu ficava bem... Falava mais baixo. Explicava tudo calma, mas um pouco... Então, tudo eu puxava um pouco mais, sabe? O gestual ficava um pouco mais sereno, o volume da voz um pouco mais calmo, mais sereno, mais baixo. E o comando sempre bem simples também, sabe? Então tem alguns versos. Eu acho que eu coloquei indicação de verso, ou de imagem, ou de palavras inspiradoras para 6 cores básicas, só que eu não tenho certeza se não foi naquele material do desenho dirigido. Qualquer coisa eu puxo essa informação para vocês de lá. Mas eu lembro de ter copiado do meu caderno. E é claro que a gente também pode criar um versinho, uma musiquinha para cada um, né? O que eu acho importante, Renan, é cuidar desse ritual, cuidar desse entorno, dar uma estudadinha né, nessa qualidade da cor, como eu me relaciono com essa cor também, a gente sacar isso.
e oferecer propostas diferentes para isso, né? Não precisa entrar num lugar de, meu Deus, trabalhei essas cores e agora, né? Volta, trabalha as duas cores juntas, o encontro delas, a conversa delas no papel, né? Sem criar casamento, só trabalhando ou os dois azuis, ou os dois amarelos, ou os dois vermelhos. Eu acho que foi a Fernanda que me perguntou outro dia, poxa, Laida, o que que eu faço agora? Que eu já trabalhei as cores básicas, eu dei várias sugestões para ela lá, que era ambientes com essas cores, sem misturar, né? Tem algumas ideias lá no grupo já, imagens para você se inspirar. Eu não sei se você vai conseguir chegar tão longe se você começar agora e conseguir manter um ritmo uma vez por semana. Tá, eu vou fazer as contas depois para ti. Mas tem algumas ideias muito legais, diferentes cores no centro e as outras em volta sem se misturar. É, as primeiras combinações de cores sem ainda criar um casamento de cor, como a gente faz no desenho dirigido. O amarelo ouro no centro, como se fosse uma explosão de luz, um grande sol, e o azul ao redor, mas as duas cores sem penetrar uma na outra para criar o verde. São algumas ideias, tá? Eu acho que agora não é tanto, me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que agora não é tanto que proposta fazer, mas como fazer a proposta chegar. Então, talvez essa ajuda do verso, da musiquinha, das dicas ali, seja o que você está precisando mais do que o que eu faço agora, né? É assim, então, no metrológico, no começo do ano, a gente pintou o gesto das cores, né? A gente fez as 6 cores básicas e eu perdi essas aquarelas, eu não sei onde elas estão, sabe? Então eu não me lembro disso, porque é isso, quando eu vou pintar só com amarelo ouro, eu ponho ele bem forte no centro, é isso que eu me lembro, né? Que você resgatou agora. Eu coloco ele bem forte no centro, né? E aí ele vai ficando mais fraco nas extremidades das folhas, assim. Então eu não sei se você se lembra disso, você tem isso, sabe? Como eu trabalharia o primeiro azul, né? Que eu vou começar com o azul. Qual é esse gesto, sabe? Isso eu não me lembro. O azul vem de fora para dentro, o amarelo de dentro para fora. E o vermelho é o que a gente vai deixar o pulso um pouco mais solto, mais fluido, para fazer algum movimento. Eu posso te mandar pelo menos 3 imagens para você fixar um pouco melhor isso. Eu acho que isso tem numa apostila de aquarela que eu estou estudando agora, que eu já posso colocar lá no grupo também. Um segundo, que aí eu já mando lá para eu não esquecer. Arte em movimento são os. E alguns versos bem bonitinhos também, algumas músicas. E aí, Renan, tem um apanhadão da qualidade das cores. E é nesse momento que é interessante você dar uma olhada que, quando a gente fala do limão, ele é brilhante, ele é rápido, ele é sagaz, ele é leve, ele é fugidio. O ouro, ele é mais quente, ele é mais aconchegante, ele é mais nobre, né? Ele é mais vivificante. Então, ele tem uma qualidade diferente. Quando a gente quer uma dica que eu acho legal, eu escutei essa dica de uma professora de desenho que eu adoro, e ela falou assim: pensa quando você está criando um personagem, se você escolhe quando você está escolhendo as roupas desse personagem, por exemplo. O seu impulso de, por exemplo, escolher um figurino de um rei, ele é muito mais para o ouro do que para o limão. Ele é muito mais, né? Se a gente está pensando, e aí ela deu vários exemplos assim, sabe?
na hora de preencher um cenário, na hora de preencher um figurino, que cores são essas que você busca, né? Que diferença é essa de um azul que é um azul calmo, né? Um azul sonhador, um azul distante, como Prússia? O que diferencia desse ultramar? O ultramar é mais profundo, é mais solene, é mais introspectivo, é mais sério. A gente tem que tentar, a gente tem que encontrar eles para tentar decifrar isso, sabe? O exercício, na verdade, no seminário, só para você tentar lembrar, ou se você não passou por isso, tentar fazer, é só preparar um papel bem molhadinho e fazer o estudo das 6 cores. E em cada um deles, quando você termina, você já anota. Ah, nessa cor aqui. E é claro que ali é um estudo mais pessoal, né? Então vale também colocar, essa eu gostei, essa eu não gostei, tudo bem, corpo astral. Mas também uma experiência um pouco mais aprofundada de nossa, essa cor eu me senti mais agitada, essa cor eu senti calor, essa cor eu me senti confortável, essa cor é acolhedora, né? Eu senti nesse azul aqui que eu fiquei mais introspectiva, que eu me voltei mais para dentro. É claro que os amarelos vão agitar e os azuis vão acalmar, os adultos e crianças, né? Isso é da natureza dessas cores. Mas a gente reconhecer que dentro do mundo dos azuis, dos amarelos, dos vermelhos, tem uma qualidade que é diferente, né? O carmim, é, ele é mais fogo, ele é mais intenso, ele é mais vibrante, ele é mais movimento, né? O Zinabre tem essa coisa do um amoroso, um quentinho. Várias pessoas falavam: Nossa, eu me sinto como se eu estivesse dentro de um útero, né? Dentro da minha mãe. Umas viagens assim também, né? Parece um pouco uma coisa de sangue, então, né? De vísceras, de sangue. Então, a gente entrar um pouco nesse lugar que é fantasioso, que é difícil da gente lapidar as palavras, sabe? Mas eu acho interessante esse estudo, como educadores, para a gente poder proporcionar uma vivência mais rica, né? Vívida para as crianças. E isso não é uma coisa exclusiva da antroposofia, né? Isso é muito vivo dentro do mundo da arte. Então, nossa, agora eu tenho entrado na teoria das cores e mergulhado muito na referência bibliográfica de outros pensadores, de outros artistas, e é muito interessante, todos falando com linguagens diferentes, em tempos completamente diferentes, em terras diferentes, né? Falando da mesma coisa, cada um do seu jeitinho, né? Então é uma coisa para a gente pensar, né? Não é não, é uma coisa exclusiva de escola Waldorf e uma coisa, né, muito fantasiosa. Não. No mundo da arte isso é super aprofundado, muito estudado, e que honra, que dádiva a gente trazer isso como um conteúdo para os nossos pequenos desde tão cedo, né? Tá, então eu vou te mandar esse material para você dar uma. Ele não é meu, é um material de estudo super legal. Cruzou pelo meu caminho em algum momento, mas ele é bem sistematizado, é um estudo não muito demorado, acho que vai valer a pena, tá? Tem vários exercícios, acho que já vai te dar uma norteada, tu e o resto do grupo. Ele vai até o 3º ano. Então, mais para frente, quando você perceber que entrou no 2º ano, eu sugiro até guarda para o ano que vem, para não se confundir e acabar avançando e fazendo coisas que não são para esse ano, porque às vezes a gente se empolga porque fica com aquilo na cabeça, tá? Vou mandar lá. Esse material tem umas 20 páginas só, então tá bem tranquilo de dar uma estudada. Se eu encontrar algum outro, eu boto lá também.
Esse tem vários versinhos também, acho que vai te ajudar bem, tá? A Carla, ela não conseguiu entrar, a Carla nova, sem ser a Carla Maria, tem uma outra prof chamada Carla agora. Então, Carla, para você que está assistindo a gravação, teve um encontro antes das férias que a gente aprofundou bastante em ideias para essa introdução das operações. O que eu acho que é o mais importante de destacar para ti, eu posso disponibilizar, puxar esses PDFs de novo lá para te dar uma olhada, se inspirar nas ideias e tal. Mas o mais importante que eu tenho assim guardado no primeiro ano é o meu tutor na época ele falava é uma ginástica mental. A matemática é um momento, é um lugarzinho do cérebro que a gente precisa deixar saradinho nas crianças pequenas. Então, não se acomodem num lugar assim de, nossa, eles saberem muito bem para que lado esse número arábico fica desenhado, ele está muito bem escrito, e as crianças serem ainda muito rígidas, uma mobilidade mental para contar para frente, para contar para trás, para você oferecer um número e elas saberem tirar. Então, para quem já está nesse espaço de troca, que é o grupo de apoio pedagógico comigo, desde o primeiro momento, já está careca de ouvir eu contando que o caderno ele não deveria ser a nossa principal preocupação. Eu entendo que ele é uma preocupação, mas ele deveria ser a culminância de uma vivência, né, de uma experiência com as crianças que está muito viva para elas e aí é coroada com aquele momento do caderno. E às vezes isso se inverte com o tempo, principalmente porque muitos de nós não viveram em uma escola Waldorf, não foram educados numa escola Waldorf, né? E ficam, a gente não tem livro didático, então o caderno tem que ser, né, muito lindo e muito grande, ter muita coisa no caderno, porque isso rouba tempo da vivência, da corda, do espaço, do botar a mão na areia, né? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque as operações, o foco, para mim, ele não é também o caderno. É muito mais o como eu estou permeando esse ambiente de números, de matemática, deixando isso vivo dentro da minha classe com as minhas crianças. Algumas sugestões. Eu falava para as crianças assim: 2 minutos para todo mundo ir ali fora e cada um de vocês pegar 10 elementos da natureza. Eu condicionei eles a fazer isso sem se perderem pelo sítio onde era a escola. Eles iam rapidinho. Isso já era uma coisa que contava sobre eles, porque tinha uns que escolhiam coisas gigantescas e outros escolhiam coisas microscópicas, que eu não sei nem como é que eles faziam conta com aquilo. Mas cada um sentava já com as suas coisinhas ali, com as suas continhas. Com o tempo, isso foi aumentando. Então, eu pedi ajuda para as famílias. Aí teve uma mãe que costurou um saquinho. Dentro do saquinho tinham 20 pedras. E aí, nesse mesmo momento, vocês têm 2 minutos, 2 minutos, né? Cada um vai ali na estante, pega o seu saquinho de pedra, volta para a cadeira. Isso é movimento também, tá, Carla? Já que você ficou perguntando para a história da mobilidade dentro da sala, sem ter mobiliário móvel, né? As crianças precisam ter essa liberdade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de circular dentro da sala sem se perderem. Esse é um ponto bem importante para a gente aprofundar. A gente não vai ter tempo hoje, mas já fica aqui para um próximo encontro. E aí, o que eu fazia era, eu botava as mãos para trás e eu falava esse número mais esse. E aí, cada vez, o truque era... Quando eu mostrava o 2, por exemplo, eles não podiam se acomodar de olhar para as minhas mãos e saberem que eu sempre ia mostrar o 2 assim. Porque tinha vezes que eu mostrava assim, tinha vezes que eu mostrava assim, tinha vezes que eu mostrava assim, tinha vezes que eu mostrava o 2 de um monte de maneiras diferentes. E eles ficavam, tá, agora, né? E aí eles iam pegando as pedrinhas, porque eles ainda precisam desse apoio do concreto,
Ah, então primeiro ela deu 4, depois ela tirou 2, depois ela chegou com 3, depois ela dividiu por não sei quanto. E aí no final, cada um tava com uma quantidade de pedra na frente. Eu passava na frente assim. Tá bom, Carlinhos. Eu passava na frente assim, e aí se tinha alguma conta errada, eu dava uma olhadinha e falava assim, mas eu não falava tá errado de jeito nenhum, para não constranger, para não. Só que aí no final eu ia lá para frente e falava, gente, qual foi o primeiro número que eu falei? Prof, o primeiro número que você falou foi o 4. Isso, muito bom. Vamos refazer agora. Guarda qual foi o resultado que vocês chegaram. E agora vamos refazer a conta para ver quem acertou e quem se perdeu. Não é quem errou, é quem se perdeu. Já é um jeitinho também de apaziguar ali a autoestima, né? Não ficar tão, ai, nossa, errei. Putz, me perdi no caminho. Aí a gente refaz a conta toda e no final eles mesmos contavam: nossa, prof, me perdi aqui nessa hora de dividir. Nossa, eu viajei aqui, fiz uma. Ah, isso aí, muito bem, foi nessa hora. Eles mesmos conseguirem localizar, reconhecer aonde foi que se perderam, aonde foi que a conta não deu certo. Esse era um exercício que a gente fazia. Uma outra coisa é com a bola na roda. Isso eu fazia muito e foi crescendo com o tempo. Se eu tenho 10, né? Eu explicava para eles antes. É sempre chegar até o 10, a brincadeira, tá? Então, por exemplo, aí eu praticava com uma criança só para mostrar primeiro. Se eu tenho 6, quanto falta para o 10? Vicente, e jogava para o menino, tá? Ele pegou a bola e fala, prof, para o 10 faltam 4. Agora eu jogo para outra criança. E vou indo. Quando todos já entenderam os parezinhos para chegar no 10, já está todo mundo super fera, fazendo isso de olhos fechados. Agora vamos embora para o 20. Tá? Agora vamos embora para o 30. Tá? Isso é uma brincadeira também que dá uma elasticidade mental, que dá uma agilidade mental. E os probleminhas, né? As operações chegarem dessa maneira. Então, a gente vai relacionar, não vai contar para as crianças que a gente está relacionando com os temperamentos, mas a brincadeira de relacionar personagens com as operações é usar essa fonte riquíssima dos temperamentos, seja para falar dos gnomos, ou seja para falar de príncipes, ou seja para falar do que for. Também tem bastante exemplos, historinhas, versinhos sobre esse tema. Tem uma inspiração de uma lousa bem bonita lá também, tá? Então, eu vou puxar todos esses materiais e vou colocar lá para ti, Carla. Depois que você vê tudo isso, se você ainda tiver alguma dúvida, se você ainda estiver precisando de uma ajuda, a gente retoma esse assunto no próximo encontro daqui a 2 semanas, né? Sem ser na próxima semana, na outra. Acho que não vai ser tanto tempo. E aí dá tempo de você olhar esses materiais todos, ver o que ainda ficou de dúvida e a gente poder aprofundar um pouco mais sobre isso. Porque eu acho super difícil, gente, entrar em assunto quando vocês não entram, sabe? Eu não sei se eu estou indo chovendo no molhado, se eu estou ajudando, se eu estou atrapalhando, tá? Se era por ali a dúvida, enfim. Tá, acho que é isso. Calma. A Fabi falou do tricô, né? Eu tenho só 10 minutos, mais ou menos, mas acho que eu vou falar disso. Fabi, você falou para mim assim. Eu lembro que a gente até ficou trocando risadinhas lá no grupo, porque você falou assim: não, eu sei fazer tricô, mas eu não sei fazer tricô Waldorf. Eu falei, mas Fabi, não tem tricô Waldorf. Tem ponto tricô e tem ponto meia. No primeiro ano a gente ensina o tricô, no terceiro ano a gente volta com o tricô, a gente pode usar o tricô também na construção do boneco, né? Eu, por exemplo, escolhi uma parte do boneco para fazer de tricô, para as crianças lembrarem disso, mas a novidade é o ponto meia, que é um ponto ao contrário, digamos assim, né? O ponto para trás. Então, o design dele fica diferente, né? Então, tem isso, né? É o ponto tricô, mas tem um caminho que muitas professoras de trabalhos manuais e professoras de classe fazem até chegar nas agulhas, que é muito legal. Muito, muito, muito legal.
Gente, eu levei até uma roca para dentro da sala, que eu nem sabia mexer. Mas aí, na época, tinha uma materneira genial na escola, que é minha amiga, que agora mora lá em Belo Horizonte, a Miriam Fernandino, que um dia foi lá para a sala para ensinar as crianças a cardar com né, a fazer o novelo no fuso, né? Que aí tem a roca e o fuso, né? A roca, ela vai com o pedalzinho da roca, você vai dando o tempo para o fiozinho esticando e a gente ir novelando o fio. Mas a gente fez, a gente recebeu uma doação de lã de ovelha, lavou a lã, escovou a lã, depois a gente teve uma história para introduzir, para a chegada das agulhas, né? Então tem um caminho super lindinho da chegada do tricô, que é importante também, que eu não sei se foi isso que você percorreu até agora, por isso que só agora vai começar realmente o trabalho manual. E tem um livro super antigo, que várias receitinhas são meio à mão, assim, que eu tenho do tempo do seminário, que é só de receitas de tricô para se fazer em classe, que vai até os bichinhos que a gente faz lá para frente. O primeiro ano eu fiz o passarinho, cada criança fez o seu passarinho. Umas crianças ficaram só no passarinho o ano inteiro, porque elas precisavam refazer, precisavam arrumar, demoraram para pegar o ponto, enfim, porque cada um tem o seu tempo mesmo. E eu tinha uma criança, que era o João Paulo, filho de um agricultor bem roceirão, assim, que ele não tinha brinquedo, ele não tinha material em casa, eles trabalhavam na roça junto com a família, e o tricô, ele virou uma paixão para o João, porque era o momento dele de dar uma desopilada, de fazer os brinquedos dele, de se divertir com alguma coisa. E aí eu achei essa relíquia, que é esse livro, que eu posso tirar a cópia para ti, ou tirar foto para ti, pelo menos das primeiras receitas, porque o João fez todas. O João fez a bola, o João fez vários passarinhos. Ele fez a classe, ela tinha um passarinho de cada criança e um pássaro gigantesco que era a mamãe de todos, que era o pássaro do João. Aí depois ele fez outros passarinhos para fazer um móvel igualzinho em casa. E aí depois ele descobriu que se ele juntasse 6 quadradinhos para fazer o passarinho, ele fechava uma bola. Aí ele fez uma bola para a sala, uma bola para levar para casa, uma bolinha para a irmã caçula. Depois ele me pediu para descobrir como é que fazia um pato, porque o passarinho não ele já tinha feito muitos. Aí ele fez um pato, ele fez o laguinho do pato. Isso tudo enquanto a turma estava se matando para fazer um passarinho. Então, nesse ponto que eu queria chegar, só para a gente refletir, assim, isso vai acontecer, gente. De ter criança, né, que vai muito além. Que vai muito além. E aí, como que a gente faz para atender ela? Para escutar o que o coração dela está pedindo, para fortalecer, né, ela, assim. Eu tinha também uma criança que ele não foi diagnosticado na época, porque há 10 anos atrás não tinha também tanta obsessão com diagnósticos, mas certamente ele tem altas habilidades, superdotação em matemática. Então, quando eu jogava a bola para ele e falava assim, se eu te dou 6, quanto falta para o 10? Ele só olhava para mim e falava assim, você tá de brincadeira, né? Tipo, prof, na boa. E aí, quando eu saquei isso, porque foi uma olhada que ele me deu, e eu fiquei, o que será que ele tá querendo dizer? E aí eu falei assim, se eu te dou 6, quanto falta para o 20? E ele respondeu na hora. Quando passou de novo por ele, e aí ele me olhou assim, tipo, vambora. E aí eu falei, e quanto falta para o 30? E ele só ficou feliz quando eu falei quanto faltava para o número quebrado. E o resto da turma não ficava assim, tipo, prof, o que você está fazendo? O resto da turma ficava, nossa, prof, como que você adivinhou que ele precisava disso? E que legal, entendeu? Não tinha uma coisa de faz isso comigo também,
porque eles queriam ficar ali no 10, né? Então, é isso. Eu acho que é uma partilha diferente, mas importante de colocar para vocês. Esse final de semana que passou agora, uma das minhas alunas, a gente não se encontrava, eu e a minha turma, há 5 anos. E muitos foram para outras cidades. E aí uma delas foi morar no Recife, me ligou e falou assim, prof, eu tô em Terê, eu preciso te ver. Falei, tá bom, vamos sair, vamos tomar um café? Posso levar a Cecília? Claro, eu quero conhecer a Cecília e tal. Aí daqui a pouco ela falou assim para mim, e os outros? Cadê o resto da galera? Eu falei, eu não sei, vamos descobrir. Olha, as pessoas daqui da cidade eu tenho contato, eu sempre encontro e tal. Só que aí ela fez um grupo, a gente foi colocando toda a turma lá dentro. E aí, no final das contas, a gente conseguiu se encontrar no sábado com eu e muitos ex-alunos que a gente não se via há 5 anos. E aí foi muito legal, gente. Foi muito legal. E aí teve um momento que a gente estava trocando ideia, que eles viraram e começaram a falar de pérolas, assim, que eles nunca conseguiam esquecer, de coisas que marcaram muito eles. E aí uma dessas crianças virou e falou assim, prof, olha, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu não sei como que você me aturava, porque eu era muito agitado. Então, eu achei genial. Minha mãe fala até hoje disso com a minha prof nova lá em Paraty. Eles sempre ficam falando disso, que é como que você inventava coisa para eu ficar correndo pela escola, correndo pela escola, que nem um louco. Porque eu virava para ele e falava, Theo, tô com uma sede, esqueci da minha garrafa d'água. E o Theo, uau! E eu falava, e ele vinha assim, falava, prof, o que você precisa? Eu falava, não pode ser água. Porque eu acho que só um chazinho que realmente vai me hidratar profundamente. Eu posso ir lá no jardim buscar para você? E aí ele ia despencando aquela ladeira lá embaixo, ia lá no Jardim Atazanar as Jardineiras, voltava se equilibrando com aquele chazinho. E as outras crianças ficavam, prof, de onde é que você tirou isso? Então, gente, só para fechar o nosso encontro, com uma história bem mirabolante, mas é só para vocês saberem que, assim, a gente tem que cuidar das nossas crianças, olhando bem para elas, saber o que elas precisam. Bom, eu não sei se eu passei por tudo. Fabi, você tem que me lembrar de botar um monte de coisas lá no grupo para ti. E eu não sei se eu falei tudo que você precisava, na verdade. Você quer me contar se eu falei tudo? Tá ótimo, é isso mesmo, Laida, que eram minhas dúvidas. Mas eu vou lembrar você. Mas você precisava era de receita para fazer com o tricô ou você queria ajuda para aprender a fazer o tricô? Essa parte que eu me perdi. Não, receita mesmo. Ah, então tá. Então é foto do livro que você precisa, foto do livro mesmo. Isso. Tá bom. Tá bom. Obrigada, viu? Receitinha, né? Então, me lembra de tirar foto do passarinho e... Eu acho que o passarinho e a bola são os melhores... as melhores receitas para o primeiro ano, na verdade. Aí eu tiro foto para você saber. Então eu vou começar agora para ensinar eles, né? Que eles que vão preparar a agulha. Eles lixaram, né? O primeiro semestre todinho. E também eu ganhei uma lã natural, né? 100%. Eles lavaram e depois tiraram toda a sujeirinha que fica, né? Teve esse processo. Tá show. Agora é fazer esse ritual de aprender, né? Colocar na agulha, tirar da agulha, colocar na agulha, começar a fazer um trabalho. Os primeiros, o ideal é ser um trabalho de um quadrado. Então, vai ter a mesma quantidade de pontos que tem na agulha, vai ter ao longo do trabalho, para ser um quadradinho perfeito, para depois a gente fechar num triângulo, rechear com a lã, e depois a gente bota um biquinho de um lado e uns fiozinhos do outro, e fica um passarinho. É super fofo essa receita. Eu vou tirar uma foto para ti, é bem fácil. Tá? Bem fácil. Então, tá bom. Bom, tô super na minha hora.
foi a hora que a gente combinou, mas é uma hora super desafiadora lá em casa com a Baby. Então, eu vou ser bem certinha aqui no relógio, tá? Eu vou parar de gravar. Carlinha, Renan, Fabi, o que eu combinei com vocês de ir mandando lá no grupo, me lembrem, tá? Que eu tô super doida para entregar as ilustrações de um livro. Tô trabalhando muito, 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 gente. Tô com essa mão assim, ela segue desenhando, como diz o Chico, de noite, de tanto que eu fico desenhando o dia inteiro. E aí, me lembrem, tá? Porque eu tô um pouquinho, para não me perder, eu tenho deixado o celular longe, porque senão ele chama a gente e aí eu paro, né? Então, se vocês colocarem as demandas lá, uma hora que eu chegar no grupo, eu já vou colocando tudo o que vocês estão precisando que fotografe ou que encontre de arquivos, eu vou botando lá. Daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, tá bom? Beijo. Bom retorno! Obrigada, Laida. Obrigada mesmo. Tá. Tchau, Laida. Obrigado. Beijo, boa noite. Boa noite. Oi.